férias do seu ofício, mas não de férias da igreja, né, pastor? Está aqui assistindo ao culto como deve ser, como todo servo de Deus deve realmente fazer. E nesta noite, quem trará a mensagem, convido Antônio Augusto, nosso irmão Antônio Augusto, carinhosamente conhecido por todos nós como Guto, irá trazer a mensagem. Guto é servo do Senhor há muitos anos, professor da Escola Bíblica Dominical e é um dos nossos médicos amados, como Lucas é um deles. Boa noite. É muito bom estar novamente aqui, podendo compartilhar com a Igreja de Caraí da Palavra de Deus. E eu queria pedir desculpa a vocês inicialmente, porque no boletim tem um tema, tem um texto que inicialmente a gente ia falar sobre isso. Uma questão da organização do culto, tá? Mas ao longo da semana eu tive algumas experiências que me fizeram repensar algumas coisas e o que eu vou compartilhar com vocês aqui foi o que me sensibilizou um pouco mais o coração ao longo dessa semana, por umas experiências que eu tive, e aí eu queria pedir desculpa a vocês. Talvez até a ordem do culto tenha sido focada em torno do texto que está aí no boletim, mas eu vou tomar a liberdade de trocar, porque eu queria compartilhar uma coisa que me falou muito, e espero que fale ao coração de vocês também. O tema da nossa meditação que vamos compartilhar aqui juntos é a respeito do escândalo da cruz. A nossa base bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 24, que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse é um dos textos que me chama muita atenção quando nós vamos tentar evangelizar ou, se possível, explicar a razão da nossa fé. Porque ele deixa muito claro que, por mais que nós a sistematizemos, e nós conseguimos sistematizá-la, afinal, somos seres racionais, inteligentes, pensamos, podemos compreender, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com razão para justamente podermos compreender. Mas por mais que nós a racionalizemos e mais que a tentemos sistematizar, a cruz de Cristo é um grande mistério. Não é tão simples entendê-la, e eu ousaria até dizer, não dá para entender. Não dá para entender tudo o que a cruz, na sua simplicidade, representa. Não dá para entender de uma maneira tão objetiva e claramente, para nós que somos seres racionais, por que da expiação, por que alguém no lugar do pecador, alguém levar sobre si a culpa de toda a humanidade e, ao mesmo tempo, da humanidade de cada indivíduo de per si. Não dá para entender de uma maneira muito clara, por conta das nossas limitações, como a manifestação do amor de Deus se dá através da morte e sacrifício do seu próprio Filho, em última instância, de si próprio, o Deus encarnado.
Então, quando a gente se confronta com essa realidade, eu me confronto justamente com algumas questões que sempre me vêm à mente, seja por mim ou de pessoas do meu convívio, que questionam a respeito da existência da fé, da nossa fé cristã. Por que que ela existe? Será que ela é consistente? Será que ela, de fato, é embasada? Ela tem sentido? E se a palavra de Deus, ela, de fato, revela tudo o que tem para nos revelar? Então, quando a gente se confronta com essa passagem, ela justamente vem nos mostrar que, de fato, de uma maneira muito clara, objetiva e racional, não dá para entender os planos de Deus. Porém, o que eu quero deixar e compartilhar com os irmãos e com os amigos que nos visitam é que, muitas vezes, não entendendo na profundidade a revelação que Deus nos deu através da sua palavra, que culmina em Jesus Cristo, e a cruz, que na verdade é um escândalo ou uma loucura, ela é suficiente para dar a certeza de que temos uma viva esperança. E meu desejo é que no final dessa conversa aqui com vocês possam concluir da mesma forma. E eu pergunto então, por que que o apóstolo Paulo fala que a cruz de Cristo ela é um escândalo? Por que que a cruz de Cristo ela é loucura? Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. O que ele está querendo dizer com isso? Talvez uma maneira de responder a esse preâmbulo que eu tentei trazer para vocês. Escândalo, muitos de vocês já sabem, é um vocábulo que deriva do grego skandalon, que significa pedra de tropeço, algo que está no caminho e que faz tropeçar, faz, naquela sua caminhada rotineira, de repente, atrapalhar o seu caminho. E nós sabemos que se tropeçamos em alguma coisa, pelo menos isso nos chama a atenção, nos faz parar, seja para reparar naquilo que nos fez tropeçar e para mudar o caminho, que aquele caminho pode estar de maneira inadequada, nos conduzindo a algum lugar errado. Então, mais ou menos essa é a figura. O escândalo é algo que tropeça. Claro que pode ter algumas aplicabilidades em determinados contextos da palavra de Deus, mas quando fala de escândalo, é algo que faz tropeçar. E o que é loucura? A loucura é um conceito extremamente amplo, porque ela, segundo a psiquiatria, psicanálise, psicologia, ela tem vários aspectos e várias dimensões para a sua definição. Não é algo tão simples também de se definir. Entretanto, de um modo sintético, a gente poderia dizer que é o sentimento ou uma sensação que foge ao controle da razão, das faculdades mentais, de raciocínio, de capacidade de discernir certo e errado, segundo certos preceitos nos quais aquele indivíduo está inserido. Então, por que o apóstolo Paulo fala que a cruz de Cristo seria isso, escândalo que faz tropeçar, ou que é loucura, que é algo que sai da razão daquele indivíduo? Pois bem, só para relembrar e já introduzir também, Romanos capítulo 9, 33, o apóstolo Paulo também refere-se a Jesus Cristo como sendo o cumprimento de uma profecia que dizia, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, este mesmo pensamento que a própria palavra de Deus vai nos dando, já começa a clarear que o escândalo e o tropeço é algo que era previsto em algum determinado momento no processo de revelação de Deus. Pois bem, diante desses conceitos, diante dessa realidade, cabe a gente tentar entender um pouquinho, de uma maneira muito sucinta, como é a formação do pensamento humano. Hoje em dia, por exemplo, ou melhor, eu diria, até ao longo da existência da humanidade, por conta da entrada do pecado na experiência humana, que, como a Bíblia diz, desorganizou tudo, inclusive a natureza e as suas relações entre os humanos e todos os seres vivos, o pensamento humano, ele se baseia, na maior parte das vezes, na autossuficiência, naquela faculdade que o indivíduo tem de achar que pode resolver tudo por si próprio. Nós podemos observar isso ao longo de toda a humanidade. A autossuficiência, na verdade, é uma maneira também sintética ou uma maneira mais simples de dizer que é o que caracterizou o pecado, o homem querer ser igual a Deus, o homem querer resolver as coisas por si próprio e se tornar igual a Deus, acreditando que ele, de per si, tem a solução para tudo e pode agir da forma que bem entender que ele é capaz de resolver.
Então, isso influencia até hoje o pensamento humano, a autossuficiência. Outra coisa que influencia o pensamento humano são as chamadas atitudes meritórias. Isso significa que nós somos criados com a mentalidade de que se a gente faz uma coisa, a gente tem um merecimento. Se a gente faz outra coisa, a gente tem outro prêmio. É meio que um condicionamento. E nós sabemos que isso, de fato, norteia muitas das nossas relações de trabalho, muitas das nossas relações de um modo geral. As atitudes meritórias. Puxa, eu fiz, eu mereço um reconhecimento. Eu mereço como se fosse um brinde por aquilo tudo que eu fiz. Isso é da mente humana. Cada um de nós tem essa tendência. E também a ideia no pensamento humano, a questão dos vitoriosos e humildes. Há uma ideia de que os fracassados são os pobres coitados, que estão sempre sofrendo, e que a humildade é uma vergonha, muitas das vezes, o ser humilde, ser quebrantado, etc. e tal, é sinal de fraqueza. Porque, de um modo geral, isso é de um modo muito abrangente, pessoal, que eu quero dizer. É claro que há situações muito específicas, mas eu estou falando em termos muito abrangentes do pensamento humano. E, na verdade, a ideia de que se você não obteve determinados êxitos ou vitórias ao longo da sua vida, seja na carreira, seja nos relacionamentos, você é um fracassado. Então, no pensamento humano, a ideia de autossuficiência, atitudes meritórias, vitórias, humildade é uma coisa que prepondera um pouco dessa forma. Bom, vamos pensar um pouco agora a respeito do pensamento da formação da mentalidade judaica na época lá que Jesus Cristo veio. Vejam, quando o apóstolo Paulo diz que a cruz, ela é, como nós lemos, onde está? No versículo, os judeus para o sinal, mas para os judeus é escândalo para os judeus. A cruz é um escândalo para os judeus. Vejam, a ideia do Messias para os judeus nunca seria de um Messias derrotado. E quando o apóstolo Paulo diz que a cruz ela é um escândalo para os judeus, ele também está se referindo não só à ideia de que os judeus tropeçaram em Cristo e não aceitaram a pedra principal da esquina, mas também faz referência a essa ideia de que os judeus talvez não conseguissem entender que o seu Messias, ele ficaria pendurado numa cruz, morto, como se fosse uma verdadeira derrota. A gente pode ter uma ideia a respeito desse pensamento judaico quando nos referimos a Deuteronômio 21, 22 e 23, que diz assim: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Como vocês imaginam que um judeu poderia acreditar que o seu Messias, o seu rei, o vitorioso, a raiz de Davi, que veio para libertar do jugo romano e dar vitória como reino, poderia ser pendurado numa cruz? Vergonha. Então, para os judeus, um escândalo, algo que faz tropeçar. Não posso acreditar nisso. Para os gregos, bom, a história do pensamento grego é formada desde antes de Cristo, por todos os filósofos gregos, e culmina naquela época com uma intensidade de teorias, filosofias e racionalismo. Aí vem a cruz de Cristo. Paulo pregando aos coríntios, que eram daquela região helênica, como que eles poderiam crer de uma maneira verdadeira e total de que Jesus, Filho de Deus, aquela coisa que não é palpável, virou palpável e aí morre na cruz. Então a cruz também, ela não era racional, como nós falamos no início, não compreensível. E para um grupo que buscava a racionalidade, a teorização de tudo, seria impossível acreditar nisso também. E vejam vocês, esse é o grande questionamento até hoje também, seja para judeus, gregos, todos os povos. Como crer numa coisa desse tipo? E é em oposição a essa loucura e a esse escândalo que vem a ideia da graça, a graça de Deus, de uma maneira enfática e explícita.
Graça essa que é manifesta, que é colocada exclusivamente através da cruz. Aquela cruz que parece derrota, que parece vergonha, que parece loucura, ela é o meio eficaz que Deus usa para trazer a manifestação da sua graça. Segundo a lógica dos nossos, de humanos e de todos o tempo, os fortes, valentes e pessoas que alcançam êxito, esses sim que merecem prêmios, que merecem, entre aspas, até se fosse o caso, serem salvos. Mas a cruz ela vem desafiar todo esse pensamento. E Deus desafia mais uma vez a lógica humana. A gente retornando aos versículos que lemos, a gente vê que Deus vai contrariar a sabedoria e o conhecimento humano ao levar os seres humanos a se confrontarem com aquilo que eles não poderiam compreender mesmo, e dessa forma serem desafiados a crer nessa metodologia, nesse caminho que Ele mesmo cria. O fato de Deus desafiar o entendimento humano não era novidade. Ao longo do ministério de Jesus, a gente lembra, quando pensamos aqui, que Jesus ele se contrapôs a toda a realidade vigente da sociedade em que ele estava inserido. Jesus andou em todo o tempo com pecadores, como se os outros não fossem também, mas pecadores no sentido de pessoas socialmente execradas pela sociedade, valorizou os que estavam perdidos nesse aspecto também, jantou, almoçou, caminhou, dormiu, passeou, conversou, pediu água a pessoas menos dignas. Dessa forma, tornando claro que Deus tem sempre um caminho diferente daquele que nós, de um modo geral, na nossa racionalidade ou pseudo-racionalidade, podemos entender. Porque Deus vai além e vê além de tudo que existe e nós somos limitados. O orgulho e a autossuficiência, então, eles tornam a cruz e a graça incompreensíveis e até mesmo louca, porque se baseiam numa interpretação do eu, isto é, o indivíduo olha para si, para a sua realidade, para a sua racionalidade, e olha para a cruz, olha para a graça e vai achar que tudo é uma loucura, que tudo é um escândalo, como os judeus, como os gregos daquela forma interpretavam. Obviamente, nós estamos falando da cruz não como objeto de adoração, mas a cruz de Cristo, o evento onde Cristo foi crucificado, e de lá que surge o poder, de lá que surge a virtude, lá que é a manifestação do amor e do favor de Deus. E aí o apóstolo Paulo ele fala que pregou o Evangelho não com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo, enfatizando que a cruz de Cristo é o centro de toda essa ideia que Deus tem desde sempre para salvar, para reconciliar o homem consigo mesmo. E observem vocês, no versículo 17, que ele diz que ele prega não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ele mesmo, servo do Deus Altíssimo, apóstolo Paulo, não ia pregar com as palavras e conhecimentos humanos pura e simplesmente, porque estaria incorrendo nos mesmos erros de tentar interpretar a cruz de Cristo de um modo racional, enquanto que a cruz de Cristo, ela não se interpreta desse modo racional, e sim com os olhos da fé e com o poder que emana dela, conforme já dissemos. E aí se pergunta, por que a cruz é um escândalo? Por que a cruz ela é loucura? Seja para os judeus, seja para os gregos, seja para a humanidade como um todo. Vejam, tem muita coisa que a gente não entende mesmo por conta da nossa restrição humana, em termos de compreensão, em termos de visão das regiões celestiais, como a Bíblia diz, da história e da nossa limitação humana. E, além de tudo, pelo próprio obscurecimento que o pecado causou na nossa compreensão, não conseguimos enxergar toda a realidade. Isso é um dos fatores que torna a cruz loucura ou mesmo escândalo. Também outro motivo que pode caracterizar a cruz como loucura ou escândalo é a situação humana. E nós todos, a maioria de nós pelo menos, eu ousaria dizer que todos, temos uma necessidade, de uma forma ou de outra, de termos controle das situações, de uma forma ou de outra. Nós, seres humanos, queremos controlar tudo. Relacionamentos, da vida, do tempo, do trabalho, do espaço. Isso está em nós por conta da raiz do pecado. Surgiu junto com essa necessidade da autossuficiência.
surgiu junto com essa ideia do homem querer ser igual a Deus, que é a base da existência do pecado. E quando o homem quer ter controle de todas as coisas e olha para a cruz que chama justamente para você deixar de ter controle, ela se parece uma loucura e irracional. Outra coisa que pode justificar a cruz ser loucura ou escandalosa é a dificuldade de se submeter àquilo que ela traz, que é o senhorio de Cristo. Então, todas essas coisas, de um modo geral, vão afastando a ideia de que a cruz ela é real, tem poder, tem virtude, e vai fazendo dela algo distante, fantasiosa para a mente das pessoas que não querem crer. Outra coisa é o pensamento da barganha, igual falei anteriormente, a mentalidade humana, ela tem essa ideia da barganha, da troca. Eu faço, eu tenho mérito, logo eu controlo. Então, as atitudes meritórias, elas estão ligadas diretamente ao controle. E logo, quanto mais você tem mérito, quanto mais você controla, mais você é Deus. Então, quanto mais Deus você é, quanto mais Deus eu sou, mais longe do Deus verdadeiro a gente vai ficar. Então, isso é um grande problema que faz enxergar a cruz como verdadeira e torna a cruz escandalosa, loucura, incompreensível. Outra coisa que a gente pode pensar como afastador dessa realidade é a sua simplicidade. Porque a mensagem do Evangelho ela é simples. É a cruz, morte e ressurreição, crer e me submeter. Isso é simples demais para determinadas pessoas. É mais um fator de afastamento. Não, tem que fazer mais, não pode ser isso. Não acredito. A expiação ela é contrária dentro ao bom senso e à lógica, porque, conforme eu falei também no início, como alguém vai morrer no meu lugar? Como alguém pode levar minha culpa? Como isso é chamado de amor? E as situações ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, né, que a gente vê hoje, o pensamento acelerado, frenético, focado nas autorrealizações, dificuldade de manuseio e manejo de tempo, qual de nós não vive com essa realidade? Todos nós estamos aqui hoje, sinceramente, com o coração sincero, querendo buscar o Senhor, mas nós sabemos que ao sair daqui, já tem um monte de coisa na cabeça, um monte de planos para resolver, amanhã começa a semana, e etc. Isso tudo envolve a nossa mente e desfoca da nossa realidade. E nós podemos ter certeza que ao longo da história essas coisas têm se tornado mais intensas, com estímulos externos, estímulos visuais, estímulos de comunicação, que são coisas boas, mas que acabam tornando a nossa mente mais conectada e afastada dessa realidade e simplicidade que é a cruz de Cristo. E também uma outra coisa, eu creio que por último, para justificar, não, ainda tem mais uma, justificar porque da loucura da cruz e do tropeço que ela pode representar, que sentido teria falar da cruz de Jesus no meio de uma sociedade que só parece exaltar o prazer e o conforto? O prazer no sentido de se regalar, o prazer no sentido de ficar bem, eu não posso sofrer, eu não posso ter uma restrição e tudo mais. E convenhamos, nós aqui, cristãos também, convertidos, temos essa tendência. Nenhum de nós está disposto a passar nenhum aperto. Creio que faz parte cada vez mais das gerações nas quais nós estamos inseridos, das que virão, porque tudo veio à mão, tudo veio facilitar, tudo veio tornar mais conectado, mais ligado, mais... Então, é muito difícil falar da cruz, que é o negue-se a si mesmo, que é um sacrifício, e achar que aquilo lá tem uma mensagem relevante. Seria um motivo a mais. E, por último, sim, o meio de salvação igual entre todos os tipos diferentes de pessoas. Muitas vezes, quando eu falava com colegas a respeito da evangelização, chegavam para mim e falavam, puxa vida, mas como eu posso crer que um bandido, estuprador, assassino, etc. e tal, vai ter o mesmo destino se arrepender do pecado do que eu, que sou bonzinho, etc. e tal. É a tal atitude meritória que está inserida na nossa vida, né? De achar que se eu faço, eu sou melhor do que o outro. Aí é questão de enxergar a vida como Deus mostra, como a Bíblia revela e tudo mais. Então, todos esses pensamentos juntos, eles podem afastar a humanidade e afastavam os judeus e os gregos pelos motivos deles, da cruz de Cristo como verdade, tendo nela um escândalo e uma loucura. E hoje, certamente, esses fatores, da mesma forma que para os judeus e para os gregos, são fatores que também afastam a humanidade. E muitas vezes nós, apesar de convertidos, do poder, do verdadeiro poder e virtude que sai da cruz, por conta disso tudo. E podem levar a nós que já somos crentes,
crises de fé, questionamento, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que é tudo isso mesmo diante de tanta luta, tanto sofrimento, tanta mente acelerada, tanta coisa? Será que essa é a verdade? E aqueles que ainda não tiveram experiência com Deus, será que é isso mesmo? Um sofrimento, um no meu lugar, etc e tal, eu abrir mão de mim mesmo, eu deixar alguém decidir por mim? Isso tudo pesa na hora de entender a cruz com o seu poder e fazendo assim dela um escândalo e motivo de loucura para alguns. Bom, uma outra coisa, a gente vai voltar ao texto, é a questão da intangibilidade. A humanidade também ela necessita tocar, palpar, ver, etc. e tal. E é compreensível, porque a nossa mente nos faz a necessidade de interagir, né? E aquilo que é intangível de Deus, por conta da separação do pecado, etc. e tal, nós podemos crer verdadeiramente que Cristo tornou isso tangível. E aquilo que se parecia mais loucura, ele pode ser desfeito a partir do momento que se crê em Cristo como Deus presente entre nós, como a Bíblia diz a respeito dele. Olha o que diz lá no texto que a gente leu, no último versículo, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, nós lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder e sabedoria são coisas intangíveis, são abstratos, apesar de buscarmos, etc. e tal. Mas quando o apóstolo Paulo fala que o poder e a sabedoria de Deus, eles se manifestam em Cristo, Cristo personifica isso, isso torna Deus tangível. E quando a gente se lembra de tudo que Jesus fez, de todos os milagres que ele fez, da historicidade de Cristo, do impacto que Jesus Cristo teve na história da humanidade a ponto de modificá-la, como vocês bem sabem, a gente pode crer que, de fato, por mais estranho que pareça, por mais loucura que possa ser, que por mais tropeçante, se é que existe essa palavra, que possa parecer, Cristo é real. E Cristo marcou a humanidade. E a Bíblia diz, como nós lemos, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então isso já dá um norte, isso já dá uma orientação em confirmar que, mais uma vez, a cruz é o poder de Deus. A cruz é a manifestação de Deus, tornando assim o que era intangível, tangível. Até para os judeus, que achavam uma derrota do Messias na cruz, até para os gregos, que buscavam as coisas palpáveis e racionais, quando se voltam verdadeiramente para o Cristo histórico, verdadeiro, Deus conosco, não tem como ter desculpa para dizer que não dá para compreender. Ou melhor dizendo, compreender talvez nem tudo, mas experimentar de fato, porque Jesus Cristo é fato. E ele é, como nós lemos, poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E a graça de Deus é a maneira como Jesus Cristo traz Deus até nós. Deus manifesta seu poder e sua sabedoria em Cristo, e através de Cristo se manifesta a graça, que é o favor de Deus. E quando a gente crê nisso, crê nessa cruz, Jesus Cristo lá, é que faz toda a diferença. Então, quando Deus sofre na cruz, ele não está lá sofrendo na cruz porque ama o sofrimento, é um Deus masoquista, ou que mandou seu filho por punição, né? Não, é porque a expressão de Deus é o amor, e o meio pelo qual Deus fez foi esse, para que o homem não pudesse em nenhum momento ter mérito naquela maneira de se reconciliar com Deus. A maneira pela qual Deus se achega à humanidade em Cristo é a maneira que Ele mesmo traçou desde a fundação dos tempos, desde antes da fundação dos tempos, porque o mérito tem que ser dele, o poder tem que ser dele, a vitória tem que ser dele, e ele manifesta isso através de Cristo. Portanto, a cruz de Cristo foi e sempre será um escândalo. Não devemos ter a ilusão ou achar que as pessoas, quando dizem não creio nisso, tal, ela, infelizmente, ela não teve a atitude de submissão, porque
A cruz, de fato, ela é um escândalo, e a cruz é uma loucura, porque não dá para entender com os olhos, com a mente, com o coração, os sentimentos humanos. Para se chegar até a cruz de Cristo e entender a virtude que sai dela, tem que, antes de tudo, utilizar o caminho da fé. E olha, lá em Efésios, nós temos estudado isso na escola dominical mais uma vez, e como a palavra é viva e eficaz, mais uma vez temos sido edificados com isso. A Bíblia diz que a graça, ela não vem, a salvação não é das obras, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé é um dom de Deus. Então, se você acha que você tem fé, e se tem mesmo, amém, saiba que isso quem deu foi Deus. A questão toda é onde está sendo colocada essa fé, o direcionamento dessa fé. Porque se não for uma fé que é dom de Deus, direcionada para a cruz de Cristo, para esse poder, ela é em vão, ela não leva a nada, a não ser perda de tempo. A fé é o caminho para que nós, crentes, que já experimentamos Cristo, já entendemos que a cruz de Cristo pode ser loucura, pode ser um escândalo também porque muitos não creram. Quando fala que é a principal pedra da esquina para escândalo e tropeço de muitos, é também no sentido que muitos vão passar por essa pedra, vão tropeçar nela e vão continuar naquele caminho, ao invés de tropeçar e repensar a sua existência, e repensar que aquela pedra está no caminho para fazer pensar e olhar para uma outra direção. Essa é a figura também que Jesus é a pedra de escândalo. Mas olha, nós que já escolhemos isso, já experimentamos o Senhor, ainda que sejamos confrontados com crises de fé existenciais, em relação à revelação da palavra, em relação a se vale a pena permanecer, não tenham dúvida, vale a pena permanecer. Porque a Bíblia diz que no momento em que a gente entrega a vida ao Senhor Jesus, nos arrependemos, temos esse dom da fé, passa a habitar em nós o seu próprio Espírito. E a Bíblia diz também que o mesmo Espírito confronta com o nosso eu, nosso espírito, que somos de Deus. E isso nos dá a convicção. E, pessoal, nós que somos servos, primeiro, se estamos vivendo essas crises, não há outro caminho, a não ser o caminho da fé. E esse caminho da fé, ele é real, porque o Espírito confronta com o nosso espírito, que é verdade, aquilo que a gente creu, e podemos continuar crendo nisso, a despeito de quaisquer circunstâncias que o mundo tenha com o seu frenesi. Então, a primeira coisa, lembrem-se disso, o Espírito testifica, e não devemos ficar de birra ou briguinha com o Espírito Santo, impedindo que ele nos console e nos leve a submetermos novamente a ele. A segunda conclusão que eu queria chegar é para os amigos que nos visitam e que, se confrontados com essa realidade da cruz, de que alguém morreu no seu lugar, no meu lugar, que você tem pecado como eu tenho, e que o seu pecado não tem solução, a não ser através daquilo que Jesus Cristo veio fazer na cruz. Jesus Cristo que é Deus, Jesus Cristo que deu sua vida por amor e decisão e livre escolha. E a Bíblia diz que aquilo ali, aquele escândalo da cruz, a loucura da cruz, é dali que sai a graça e o favor de Deus para ser salvo e ser reconciliado com Deus e viver em paz com Deus. Porque, através do sangue de Cristo, como diz em Efésios capítulo 2, é que traz a paz e a reconciliação. Então você, meu amigo, que está ouvindo o Evangelho aqui hoje, a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, sei lá quantas vezes, você que está na internet ouvindo, participando do culto conosco, certamente Deus está te desafiando a abrir mão do seu próprio eu, a deixar de lado a ideia de que tem que entender tudo, por que a expiação, por que Jesus Cristo, por que assim, por que a cruz, por que a ressurreição, não creio nisso, isso é injúria, Deus está desafiando a você, nesse momento, a parar para pensar e saber que, de fato, é loucura para os homens e é escândalo. Mas a cruz é verdadeira. O poder que sai da cruz de Cristo é verdadeiro, porque o Espírito de Deus passa a habitar no coração daquele que crê assim e faz da vida dele uma nova vida. Sem jargão, verdadeira. É vida de luta, vida de desafio, igual de todo mundo, mas é a certeza de que Deus está no consolo, no comando, no controle, e mais do que isso,
uma certeza de vida eterna. Não adianta falar, não quero a vida eterna, quero agora. Não adianta, é assim, a Bíblia diz que é assim. É agora, com as lutas, mas com consolo, e a certeza da plenitude dos tempos, quando Jesus voltar, Nova Jerusalém, etc. Coisa muito boa. E viver com Cristo agora já é muito bom. Já é muito bom. E é escandaloso mesmo. É loucura mesmo. Mas é uma loucura boa. Que vale a pena. Vale a pena aceitar essa loucura. Porque ela faz da gente servo de Deus, filho de Deus. Ela faz da gente amigo de Deus. E Deus esclarece toda dúvida, consola toda dificuldade, consola toda luta que possa ter no seu eu, no seu interior. Porque loucura é isso, né? A razão meio comprometida, mas Deus vai dar a paz. Creio nisso. Eu tenho experimentado isso na minha vida, porque eu sou muito ruim. Como o apóstolo Paulo fala, o pior dos pecadores. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Então é verdade isso. Vamos orar. Abaixa as cabeças. Vamos pensar nisso nesse momento.